Nosso grupo ficou com medidas de dispersão e foram divididos em 3 tópicos: amplitude, variância e desvio padrão. Eu fiquei com desvio padrão, e algo que acontece comum na matemática é você saber fazer o cálculo e não saber o que significa aquilo. Então, para ser mais lógica com desvio padrão, eu vou primeiro mostrar o que é o desvio padrão, para que ele funciona, e depois nós iremos fazer o cálculo. Digamos que determinado empreendedor tenha 3 empresas. Eu vou nomear as empresas de A, B e C. Essas empresas elas tiveram uma média de lucros de 60%. Lembrando que é uma média. Bom, se nós formos analisar o lucro pessoal de cada empresa, aqui, essa daqui, supositalmente, teve 100% de lucro pessoal, sozinha. Essa daqui teve 70% e essa teve 10%. Para o empreendedor, normalmente os contadores vão falar que, como ele tem 3 empresas, a média de acima de 50% é ótima para ele. Então, se ele olhar a média das 3 empresas, vai ser 60%. Então, ele vai achar que o quê? Que ele está com lucro, que ele não precisa fazer mais nada, porque as empresas estão funcionando muito bem. Porém, se ele for analisar empresa por empresa, ele vai ver que a empresa A está muito bem, a empresa B está bem também, está acima de 50%, porém a empresa C está muito ruim, está com lucro muito baixo, lucro pessoal muito baixo. Então, por isso que a média normalmente não é tão eficaz, porque se nós formos somar aqui, ó, 100 com 70 com 10, 180, média é igual a 180, dividido pela quantidade de empresas, que é 3, igual a 60%. Então, por isso que a média, normalmente, ela não é considerada tão eficaz. Porque se o empreendedor olhar dessa forma, ele vai achar que as suas 3 empresas estão estabilizadas. Mas nós acabamos de perceber que não, que isso não é um fato verdadeiro. Então, o mais indicado é você usar o desvio padrão. Porque se você for parar para perceber, o desvio padrão, ou seja, o distanciamento de dados das 3 empresas é muito alto. Então, por isso que o desvio padrão tem sido tão útil e tão utilizado. Agora nós vamos ver como calcular o mesmo. Digamos que determinado empreendedor tenha 3 empresas. Eu vou nomear as empresas de A, B e C. Essas empresas elas tiveram uma média de lucros de 60%. Lembrando que é uma média. Bom, se nós formos analisar o lucro pessoal de cada empresa, aqui, essa daqui, supositalmente, teve 100% de lucro pessoal, sozinha. Essa daqui teve 70% e essa teve 10%. Para o empreendedor, normalmente os contadores vão falar que, como ele tem 3 empresas, a média de acima de 50% é ótima para ele. Então, se ele olhar a média das 3 empresas, vai ser 60%. Então, ele vai achar que o quê? Que ele está com lucro, que ele não precisa fazer mais nada, porque as empresas estão funcionando muito bem. Porém, se ele for analisar empresa por empresa, ele vai ver que a empresa A está muito bem, a empresa B está bem também, está acima de 50%, porém a empresa C está muito ruim, está com lucro muito baixo, lucro pessoal muito baixo. Então, por isso que a média normalmente não é tão eficaz, porque se nós formos somar aqui, ó, 100 com 70 com 10, 180, média é igual a 180, dividido pela quantidade de empresas, que é 3, igual a 60%. Então, por isso que a média, normalmente, ela não é considerada tão eficaz. Porque se o empreendedor olhar dessa forma, ele vai achar que as suas 3 empresas estão estabilizadas. Mas nós acabamos de perceber que não, que isso não é um fato verdadeiro. Então, o mais indicado é você usar o desvio padrão. Porque se você for parar para perceber, o desvio padrão, ou seja, o distanciamento de dados das 3 empresas é muito alto. Então, por isso que o desvio padrão tem sido tão útil e tão utilizado. Agora nós vamos ver como calcular o mesmo. Se é necessário o cálculo da variância.
Antes da variância, eu vou primeiro fazer a média. Aqui eu já tenho a fórmula da variância e eu já tenho os dados que a questão me deu. No caso, esse x1 vai representar ao primeiro valor, x2, segundo valor, aí assim sucessivamente, por isso que tem aqui os 3 pontinhos. E esse x aqui com o negocinho em cima, ele significa a média. Então, eu calculei aqui a média, peguei e somei o valor dos dados, 8 mais 6 mais 6 mais 12 sobre 4, que é igual a 32, sobre 4, que é igual a 8. Então, a média é igual a 8. Agora, nós vamos colocar os valores na fórmula. Aqui nós já temos a fórmula com os valores, que no caso, x1 vai ser 8, então eu coloquei aqui 8, x vai ser igual ao valor da média, 8. Então, 8 menos 8 ao quadrado. E assim vai acontecer da mesma forma. x2, valor da média, x3, valor da média, x4, valor da média. Lembrando que eu estou usando esses dados. E agora nós vamos calcular normalmente. Lembrando que a fórmula é sobre 4, ó. A fórmula tem um 4 aí embaixo. Já calculei os valores, 8 menos 8 igual a 0, 0 ao quadrado, 0. 6 menos 4 igual a menos 2 ao quadrado é igual a 4. A mesma coisa aqui, se repete. E 16 menos 2 ao quadrado igual a 12 menos 8 ao quadrado igual a 16. Sobre 4 vai ser 24 sobre 4, que é igual a 6. Então, aqui nós temos a nossa variância, nós encontramos o valor da média, que foi utilizado na fórmula, e agora o valor da variância vai ser utilizado na fórmula de desvio padrão. Essa é a fórmula de desvio padrão, vai ser a raiz da variância. E como nós descobrimos que o valor da variância é 6, então desvio padrão vai ser raiz de 6. Como o valor de raiz de 6 não é exato, eu não vou botar aproximado. Vou deixar só o raiz de 6. E assim é que nós fazemos os cálculos de desvio padrão. Então, uma variância, ela vai indicar o quão distante está cada valor dos números do valor central. Então, com isso, quanto menor for a variância, mais próximos os valores estarão da média, e quanto maior for a variância, mais distante os valores vão estar da média. Então, a fórmula da variância vai ser essa aqui, em que V, obviamente, a variância. O xi seria o valor observado ou os dados que vão apresentar na questão. O ma é a média aritmética da amostra. E o n, que está aqui embaixo, que a gente vai dividir, seria o número de dados que vai ser observado. Aqui tem um exemplo, que a gente vai calcular a variância desse conjunto de dados. São duas festas, festas A e festa B. Primeira, festa A. Nos dados da festa A, existem 6 crianças, uma criança com 1 ano, 2 crianças com 2 anos, 2 crianças com 12 anos e uma criança com 13 anos. A gente vai tirar a média aritmética dessa festa A, em que a gente vai somar a idade das crianças e vai dividir pelo número de crianças, ou seja, tem 6 crianças. Vai dar 42, né, a soma das idades, e dividido por 6 vai ficar 7 anos, ok. Essa aqui é a média aritmética da festa A. Agora, a gente vai calcular a variância, que no caso, a gente vai subtrair as idades pela média aritmética e vai colocar ao quadrado. Assim que a gente fizer isso, a gente vai somar todas elas e vai dividir por 6, o que vai dar aproximadamente 28,67 anos. Já na festa B, temos 6 crianças também, uma com 5 anos, uma com 6 anos, 2 com 7, uma com 8 e uma com 9 anos. Vamos tirar a média aritmética dessa aqui também, ou seja, a mesma coisa da festa A, em que a gente vai somar as idades e vai dar a mesma coisa da primeira festa, ou seja, a mesma média aritmética, 7 anos. A variância, do mesmo jeito, a gente vai subtrair pela média aritmética cada uma dessas idades e vai colocar ao quadrado. Após isso, a gente soma e divide por 6, em que vai dar aproximadamente 1,67 anos. Então, assim, a gente pode concluir que, apesar da média aritmética dessas duas festas serem iguais, o valor da variância ela vai ser bem diferente. A amplitude de um conjunto em estatística é a diferença entre o maior elemento desse conjunto e o menor elemento. Medidas de dispersão, elas são utilizadas para a gente obter o grau de variedade dos elementos
de um conjunto de informações, ou seja, a amplitude e o desvio, eles vão ser fundamentais para a gente descobrir as medidas de dispersão do sistema. Ou seja, para você encontrar a amplitude, você tem que encontrar a amplitude de uma lista de números, você tem que subtrair o menor número pelo maior número. Vou utilizar um exemplo para falar com vocês como é que é mais ou menos a amplitude. E, bom, vou olhar aqui. O primeiro, a média era 6 e a amplitude, então, vai ser no caso 6,5 menos 5,5, que vai ser igual a 1. E o segundo, a média era 6, a amplitude vai ser no caso 10 menos 1, que vai ser 9. Então, quando a gente observa esses números, a gente pode estabelecer, né, que o primeiro aluno, ele estabilizou as notas dele, das suas provas, e o segundo não. Por quê? Para a gente concluir que o segundo aluno ele teve um melhor desenvolvimento, uma melhor aprovação, a gente precisa ver o restante das suas notas. Para isso, a gente pode ver no caso o desvio, que é a outra medida de dispersão.